Hoje você vai aprender. Hoje eu abro um pequeno debate para você poder entender o que de fato é a igreja e o que de fato representa ser cristão. Nós vamos pegar um debate aqui de um judeu, ok, que está dando uma entrevista, e você vai perceber que até mesmo o próprio judeu ele já observou isso no cristão. Né, que simplesmente o cristão não sabe nem que direção que ele vai. E nós vamos debater sobre esse assunto. Diferente dos vídeos convencionais que eu trago para vocês, esse é um vídeo um pouco teólogo, mas vale muito a pena. Manda esse vídeo para sua tia, para sua avó, para sua mãe. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Essa é a força expressora do canal. E quem quiser conhecer o meu canal aqui, quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links na descrição, as vagas estão abertas, já não são mais 20 vagas, você confere na descrição, você vai ter o meu contato pessoal e vai aprender a caminhar com suas próprias pernas e desatar essas amarras horrorosas do sistema. E é bom que você aprenda isso rápido, tá? Pois bem, senhores, eu vou contextualizar para vocês aqui, ok? Essa aqui é uma entrevista em um podcast com o Vilela, onde existe a presença de dois judeus dando uma entrevista, mas apenas esse judeu nessa parte está falando, tá? E ele fala uma coisa muito interessante sobre o cristianismo. E é algo que eu já venho debatendo aqui e as pessoas não sabem. Não sabem. Você vai entender o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Olha que coisa interessante. Eu vou narrar aqui essa entrevista porque o áudio está muito baixo e acredite, meu volume já está no máximo. E aí eu vou falando para vocês. Deixa eu voltar aqui a imagem. Olha só. Muitos evangélicos, eles têm amor por Israel. Vamos pegar essa entrevista, depois eu vou explicando ponto a ponto. Vamos lá, vamos pegar essa entrevista. O pessoal evangélico, eles viajam para Israel. Existe até uma doença, entre aspas, que é a síndrome de Jerusalém. É exatamente como ocorre a síndrome de Paris, ocorre a síndrome de Israel. Qual que é a síndrome de Paris? A pessoa idealiza a vida inteira visitar a Torre Eiffel, a pessoa idealiza a vida inteira comer um croissant na França, vivenciar pontos turísticos na França, a pessoa fica maravilhada com a França. Quando ela consegue juntar dinheiro para ir na França, ela praticamente acaba ficando estagnada. Ela acaba caindo no desfecho da realidade, porque tem mendigos na rua, tem ratos para tudo quanto é lado, francês mal toma banho, são pessoas ignorantes, as coisas não são tão belas como se apresenta em filmes. E aí a pessoa que investiu a sua vida para ir lá na França, em Paris, na Torre Eiffel, quando essa pessoa ela vivencia essa experiência, a pessoa acaba ficando muito deprimida a ponto de adoecer. E aí, depois, futuramente, décadas depois do meado dos anos 70, começaram a formular um tipo de doença chamado Síndrome de Paris. Síndrome da Torre Eiffel. Né, onde você idealiza uma coisa, quando você chega lá é diferente. E existe também a Síndrome de Jerusalém. E qual que é a Síndrome de Jerusalém? Tá? Eu vou até explicar isso aqui para você não perder. A pessoa ela não conhece Jerusalém. Quando ela vai para Jerusalém, ela muda completamente. Ela fica maravilhada, começa a tocar chofar, começa a usar um monte de coisas de judeu, ela fica maravilhada. Então, da mesma forma que existe a síndrome de Paris, onde ocorre uma desilusão, existe a síndrome de Jerusalém, onde as pessoas que vão lá, elas são completamente mudadas. Então, é nessa pegada que está rolando a entrevista aqui. O sujeito chega em Jerusalém e sente uma coisa na alma. Há uma conexão, então ele volta de Israel apaixonado. Aí ele pensa assim, poxa, eu acredito em Jesus. Mas a minha igreja, às vezes, é antissemita. E sim, né, infelizmente no Brasil, hoje em dia, infelizmente, né, você não pode abrir um diálogo e debate de ideias. Tem certas ideias que são proibidas. Você pode praticamente tudo, de menos certas coisas.
Então tem certos assuntos que, infelizmente, você não pode mais debater, nem abertamente. E aí eu te faço uma pergunta. Se você não pode discutir e nem dialogar sobre uma ideia, então essa ideia está errada. Essa ideia está errada. Então se você não pode nem ao menos discutir, ela está errada. Então muitas coisas, né, infelizmente, não dá mais para falar aí abertamente, tá? Porém, quando você pega na década de 70, tá? Meado dos anos 60 para 70, você tem muitas obras literárias que demonstram o antagonismo entre o cristão e o judeu. Então, assim, a partir da década de 70, houve um sincretismo, houve a união do judeu com o cristão, pelo menos para a parte cristã. Mas antes da década de 70, era muito bem fundamentado. Judeu no seu quadrado, cristão no seu quadrado. Mas aí houve toda uma mudança, um paradigma muito forte, e o cristão hoje ele acaba se ingressando, né, com muita força no judaísmo. E é isso que esse cara está explicando aqui, ok? É quando ele volta de Israel, ele volta para sua igreja, e a igreja não tem nada de Israel. E eu gostaria de ter a bandeira de Israel, né? A bandeira de Israel, né, que é o famoso escudo de Davi, é um símbolo, tá? Mas ao meu entender, não vale muito a pena se você pegar em Êxodo, você vai ver que o Criador fala para nós não termos imagens, escudos, símbolos, coisas que se referenciam a alguma coisa, tá? Não que seja ruim, candelabro, não que seja ruim, nada disso, mas o Criador ele nos ensina a não trabalhar em cima de simbologias, tá? Então assim, mas cada crença tem a sua virtude. Ele gostaria, a pessoa volta de Israel, gostaria de cantar o hino de Israel, gostaria de cantar as músicas em hebraico. Ele se sente próximo, né, de Israel. Aí às vezes, ele não está generalizando, né, também numa igreja, que às vezes é só teologia da prosperidade. Corretíssimo. Então o que acontece? Essa aqui é uma entrevista que foi realizada com 2 judeus. E os caras já perceberam isso. Eles já perceberam que o cristão hoje, a igreja hoje, ela está muito defasada. Ela está praticamente indo para uma premissa que não se envolve com Deus. Então, o que esse cara está falando aqui, nessa parte, está corretíssimo. Porque a pessoa ela quer se aproximar de Deus, mas quando ela entra numa igreja, ela vai parar lá na teologia da prosperidade. E aí, quando essa pessoa tem a oportunidade de ir para Israel, ela percebe uma cultura totalmente diferente e ela acaba se apaixonando por essa cultura. Não há ensino, corretíssimo. Ele sente que está numa apostasia. Porque, pô, você entra numa igreja, a pessoa só fala de prosperidade, só fala de bênçãos, tem uma coisa, né, errada. Não tem um ensino contínuo, né? Aí começa a cair a ficha. Aí ele fala, e aqui ele fala sobre Exu, que era judeu, que Jesus era judeu. E os acadêmicos de hoje, de várias universidades hebraicas de Jerusalém, né, vários falecidos, como David Flancer, aí vai falar alguns nomes, professores de universidades de Bráculos, né, falavam que Jesus, né, era judeu e praticou o judaísmo. Perfeito, perfeito. Jesus Cristo, ele era judeu, tá? Isso aí não tem a menor faixa de mentira, tá? Perfeitíssimo, tá? Então a pessoa começa o evangelho e ele volta para Israel. E é interessante, né? Qualquer caravana que você vê do mundo que chega lá, o pessoal começa a usar chofar, começa a usar um monte de coisa, e ele volta apaixonado, né? Como se fosse um mosquito que mordeu uma pessoa, né? Mas até é uma coisa bonita, então ele chega e às vezes ele não identifica muito com a igreja. E aí ele pensa o seguinte: poxa, a igreja faz festa junina, corretíssimo. Então, o que acontece aqui? Muitas vezes você precisa de uma visão de fora, sabe? Eu sempre falo com meus familiares e meus amigos o seguinte: se você estudar sozinho a palavra, você vai chegar no profundo entendimento. Mas muitas vezes você precisa de uma visão de fora para você enxergar uma coisa que você não iria enxergar convencionalmente. Então você vê de fora pessoas que não são cristãs,
o judeu não acredita em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo essa pessoa ela está observando a sua cultura de longe. E ela começa a perceber e falar assim, ó, isso aqui baseado na sua crença está errado. Por exemplo, festa junina, né? Passar pelo fogo, pular fogueira, isso é uma tremenda de uma feitiçaria, né? E tá corretíssimo isso aqui. Ah, mas por que não celebrar o Pressa, que é uma festa bíblica? E aí o Rabino Eliel falou sobre isso. Ou outra festa bíblica, né? Aí ele fala sobre a festa da Bíblia chamada Pentecostes, né? E aí ele fala o seguinte, que quem mais é Pentecoste é os judeus, que comemoram essa festa do que o próprio cristão, né? Exatamente, os Pentecostes, Igreja Pentecostal, não celebra a festa de Pentecostes. É uma coisa absurda. Como é que pode uma igreja não celebrar isso? Cara, não tá errado aqui. Não tá errado. Exatamente, os caras são mais pentecostais do que os caras. Porque a gente celebra a festa de Pentecostes. Então eu falei, é uma coisa assim interessante. O pentecostal não faz uma festa pentecostal, mas o judeu faz. Então a pessoa volta, pensa e, poxa, pô, eu sou pentecostal, então eu quero fazer a festa. Ele não vai ver, às vezes, isso na igreja. E aí a gente finaliza aqui a entrevista, tá? O que acontece? Eu vou deixar isso bem claro para vocês. Eu sigo a Jesus Cristo. Eu sou um patriarca. Eu participo da igreja primitiva, tá? A igreja primitiva, ela não tem nome. A igreja primitiva são os profundos ensinamentos que foram passados de Jesus em geração após geração no começo da igreja. É aquilo que eu sigo, tá? Existem outras crenças? Existem, mas eu sigo a igreja primitiva. E eu posso opinar também sobre esse assunto. O que acontece? Ó, primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, pelo menos antes da década de 70, judaísmo e cristianismo são duas religiões antagônicas. Isso não quer dizer que você tem que abrir uma nova inquisição. Isso não quer dizer que você simplesmente tem que sair aí brigando com o seu próximo. Não. Da mesma forma que você não briga com o espírita, que você não briga com o budista, você não deve brigar com o judeu. Mas o cristianismo e o judaísmo são duas vertentes diferentes. Por que são vertentes diferentes? O judeu não acredita que Jesus Cristo é o Messias. O judeu está aguardando aquele que vai vir governar o mundo, comandar o mundo. Então, o judeu está aguardando o Messias dele. O cristão já entendeu que Jesus Cristo é o Messias e que o seu Messias já veio. Então, nós temos uma disparidade muito grande, atemporal aqui, de milênios. Então, para o cristão, Jesus Cristo é o seu Messias, e para o judeu, Jesus não é o Messias, e o Messias ainda há de vir. Coloca na sua cabeça. E toda religião cristã, ela está baseada em Cristo. Toda religião católica, evangélica, adventista, toda religião cristã, a pedra angular é Cristo. Então, se você tem uma crença que não acredita em Jesus Cristo, já tem a disparidade. Então, é coisa importantíssima de você entender. Ponto principal é esse. Ponto principal, você tem que saber disso. Então, o judaísmo é uma crença. Outro ponto importante. Lá no livro de Revelações, escrita pelo apóstolo, na verdade nem Paulo escreveu, mas foi um dos seus discípulos que escreveu as visões de Paulo. No livro de Revelações, quando Paulo estava preso e cativo, ele escreveu o Apocalipse, né, com os eventos do Armagedon, falando sobre o fim dos tempos. E Paulo descreveu muito bem que o anticristo, deixa bem claro isso, o que é o anticristo? O anticristo é aquele que é oposto ao Cristo. Se você é positivo, o outro lá é negativo. Se você é quente, o outro lá é gelado. Ele é oposto. O anticristo, ele vai se assentar em Israel. O anticristo, ele vai haver a construção do terceiro templo em Israel e ele vai se assentar e vai ditar as ordens através de Israel. Então, lá no livro de Revelações, a gente percebe o quê? Que justamente aquele que vai vir com a marca da besta, aquele que vai ocorrer a perseguição ao povo cristão, vai começar tudo em Israel. Então, nós, como cristãos, não só
não só é uma crença diferente, como o Messias dos judeus, para nós, é o diabo. Porque o Messias dos judeus, que vem trazer a paz ao mundo, que vem consertar o mundo, é justamente aquele que vai começar a perseguir os cristãos. Então são religiões completamente diferentes. Além de não crer em Jesus, aquele que há de vir para eles é o oposto, é o antagônico do cristão. Então praticamente são duas religiões completamente bipolares. Tiveram o início, a Torá, o início do Talmud, o início do Antigo Testamento, foram juntas, elas caminharam juntas ali, caminharam juntas. Hebreus, judeus, aqueles que permaneciam na fé caminhavam juntos ali. Mas houve uma disparidade. Assim como o Islã também é uma religião abraâmica, porque cristianismo é religião abraâmica, judaísmo é religião abraâmica, islamismo é religião abraâmica, elas começaram na mesma vertente e seguiram ramificações diferentes. Então é por isso que você tem que entender. Se a sua base, a sua fé não estiver fortalecida, você vai cair em ilusão, em desilusão e vai sair aí fazendo uma lambança muito grande. Então, eu vou colocar uma coisa aqui só para você poder entender. Isso aqui, ó, é uma frase do Padre Pio, ok? Quando a igreja católica ela era maior, grande. Na Europa, a igreja católica ela é imensa, muito maior do que no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a gente chega a falar que assim, a predominância da igreja do catolicismo é muito grande, milhões de vezes maior do que presencialmente no Brasil. No Brasil se ateve muito às igrejas evangélicas, tá? O Padre Pio foi um homem santo. O que a gente fala santo? Santo é aquele que não comete pecados? Não. Não existe homem que não comete pecado. Todos nós somos pecadores. Santo é aquele que é santificado. É uma coisa muito diferente de você não ser pecador. O que é santo? O Criador dos céus e da terra, ele abençoa a sua vida, ele santifica a sua vida de tal maneira que você consegue, por exemplo, realizar milagres. Então, por exemplo, o Padre Pio, tem documentários que falam sobre isso, que as pessoas elas faziam caravanas para poder ir ao Padre Pio. Por quê? Porque bastava apenas as pessoas pisarem na sombra do Padre Pio para serem curadas. As toalhas que o Padre Pio utilizava para secar o seu rosto, elas eram como manto para aqueles que eram enfermos. Então havia uma grande comoção, uma grande caravana para poder ir ao Padre Pio, porque ele era um fenômeno inacreditável. Além de ter detentor de grande conhecimento, era um cara que realizava sinais e prodígios como nenhum homem realizou. Então era um cara muito, muito interessante. E uma pessoa extremamente íntegra. O Padre Pio, ele mesmo diz, e não se assuste com essa frase. Não se assuste com essa frase. Olha o que ele diz. Os judeus são inimigos de Deus e de nossa santa religião. E por que ele falou isso? Porque uma coisa que foi se perdendo a partir do início da década de 70, começou uma grande revolução em obras literárias sobre o cristianismo. Foi ali que começou a teologia da prosperidade. E começou a desandar, a desengrenar a coisa de um jeito. Então o que acontece? Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é Deus. Todos os padres sabem disso, todo mundo sabe disso. Mas começou um grande movimento no Brasil chamado ecumenismo, que é o quê? Vamos unir aqui a religião do judaísmo junto com a evangélica. Vamos pegar uma parte da igreja católica aqui, um âmbito cultural, e vamos trazer pra gente. Começou a mudança. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Você criou uma religião metamorfa, que não é original. E aí, eles deixaram de acreditar que Jesus Cristo era Deus. Pô, se Jesus Cristo não é Deus, então eu não preciso seguir a Jesus. Eu vou seguir logo a Deus. Porque se Jesus Cristo ele é um degrau abaixo de Deus, pra que eu vou seguir a Jesus? Eu vou seguir a Deus. Eu não sou trouxa. Então começou uma disparidade. Só que você, estudando a Bíblia a fundo, igreja primitiva, você vê que Jesus Cristo é o próprio Deus. As pessoas vão para o cinema, elas estudam, por exemplo, o seguinte, vai lá para o cinema, aí elas chegam lá, tá lá passando Vingadores.
Aí tem um homem que transforma, através de nanotecnologia, uma armadura e luta contra alienígenas. Aí tem um outro que, eu não sei o nome de filmes, mas tem um Flash. O Flash, ele é 7 milhões, sei lá quanto, de vezes mais rápido que a velocidade da luz. Aí o Flash ele é super rápido. Aí você tem um Superman, que é um homem que consegue carregar nas costas o próprio planeta. E aí você vai vendo super-heróis o tempo todo. Mas tem um lá que é super rápido, tem um lá que é super forte. Mas aí, deixa eu só voltar essa imagem aqui. Mas aí, quando chega na versão de Deus, não, Deus é um menino mimado, carente por atenção. Porque Deus pode estar em 1 a 2 a 3 lugares ao mesmo tempo. Deus, ele pode estar conversando com você, ele pode estar lá na China, absorvendo um pecador, e pode estar lá na Inglaterra, né, dando conselho para outra pessoa. Ele não precisa estar no mesmo lugar. Deus, ele é infinito. O que é uma grandeza infinita? Não tem limitações. Onipresente, onipotente e onisciente. O que é onipresente? Está em todos os lugares. Então, Jesus Cristo, o que é o próprio Messias, o Jesus? Ele é a maneira que Deus se revelou ao mundo. É isso. Deus, ele pode estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. O que é o Espírito Santo? É a maneira que Deus se revelou ao mundo, aos anjos. Então, o Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo é o âmbito da mesma coisa, só que em manifestações diferentes. Em manifestações e propósitos diferentes. Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Então, essa sabedoria, esse entendimento, ele foi perdido com o longo do tempo e gerou uma bagunça no cristianismo muito grande. Uma bagunça muito grande. E aí a fé começou a ficar coisa maluca. E hoje a gente vê aí muitos pastores que vão para Israel, usam shofar, batizam na água de Israel, como se realmente aquilo ali mudasse alguma coisa. Não. Se você é cristão, você tem que saber que a casa do diabo é lá em Israel. Ali é a morada de Satanás. E ele vai vir dali. O anticristo virá dali, imputando a sua marca e obrigando a sua adoração. Então, por isso que a frase de Padre Pio é diferente. Por quê? Por que o entendimento do Padre Pio é esse? Os judeus são inimigos de Deus. Porque para o cristão, Deus é Jesus. Deus é Jesus. E outra coisa, é inimigo da religião porque essa é uma crença que crê em Jesus. E os caras foram perdendo essa história. Então, por exemplo, tu pega lá a história, lá em João, lá para o capítulo 20 em diante, você tem a crucificação de Jesus Cristo. Eles trocaram Barrabás por Jesus. Ali você vê nitidamente. E aí você vai começar a estudar a história do âmbito cristão e você vai entendendo. Por exemplo, o que é o apóstolo Paulo? Qual que é a história do apóstolo Paulo, Paulo de Tarso? É justamente essa. O cara era judeu ferronho, perseguia cristão, por quê? Porque são duas religiões diferentes e se converteu a Cristo, porque viu a Deus. Então o que acontece? As pessoas estão mais perdidas em cego do que tiroteio. E esse cara, ele está falando a verdade. As pessoas, a igreja evangélica, as igrejas que tem no Brasil, elas são tão fracas, que quando a pessoa, o cara está falando a verdade, quando a pessoa vai para Israel, ela fica maravilhada. Porque ela vê, por exemplo, no caso, a maioria dos judeus são pessoas cultas, pessoas estudadas. Por exemplo, no caso lá de Israel, eles comemoram a festa, eles não trabalham. Então, quando os caras eles experimentam, quando o cristão experimenta o que é uma fé forte, ele sai de lá maravilhado. Poxa vida, uma coisa dessa. Então, assim, é isso que é importante você entender. Então, hoje no Brasil, nós não temos mais... Acabou, pessoal. Não existe mais. Não existe mais a igreja primitiva no Brasil, a não ser que você seja um patriarca e você lecione a sua família. Não existe mais, acabou. Você jamais irá para um lugar, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você vai para uma igreja e na igreja está assim: hoje nós iremos estudar sobre Jesus. Nós vamos começar no capítulo 1 de João e vamos explicando passo a passo. Lá, daqui a uma semana, nós vamos pegar o capítulo 3 de João. Daqui a uma semana, nós vamos pegar o capítulo 6 de João, capítulo 7.
Não tem mais essa questão de você estudar de forma, sabe, cronometrada. Vamos pegar toda a história de Jesus. Vamos pegar assim, as parábolas. Não tem mais, acabou. Quando você vai numa igreja, na grande maioria das vezes, são versículos isolados. São, assim, existe um profundo entendimento? Existe, mas são versículos isolados, que não repetem a fé cristã. Então, não adianta você tentar estudar a Bíblia se for em versículo isolado. Então, o cara tá falando uma coisa, porque o cristão, quando vai para Israel, fica maravilhado mesmo. Eu, longe de mim falar mal de judeu, não tenho nada contra a religião nenhuma, tá? Inclusive, eu reconheço que existem boas pessoas no âmbito do judaísmo, tá? Mas não é a minha crença. Não é a minha crença. E eu tenho direito de expressar a minha crença. Não é a minha crença. Tá? Falar mal deles? Não, pra quê? Pra quê? Eu não preciso falar mal deles. São pessoas estudiosas que passam a vida estudando a crença delas, o Talmud, a Torá, estudam o Cabalon, estudam a maneira deles. Mas não é a minha crença. É como a questão da religião espírita. Eu não tenho nada contra. Cada um segue o seu caminho. Cada um segue o seu caminho. A verdade, ela é uma só, não pode haver duas. Não tem como 2 mais 2 ser igual a 4, ser igual a 5, ser igual a 6. 2 mais 2 é igual a 4. Cada um segue o seu caminho. Né? Agora, o entendimento profundo de Deus, isso aí é revelado a poucos. Então, o que acontece? A pessoa ela não percebe, e isso é importante, esse é o grande mistério. A pessoa não percebe, ela fica vivenciando uma fantasia nas igrejas que perde o entendimento. Então, assim, eu falo pra vocês, o cara vai lá pra Israel, ele vê uma coisa que ele nunca viu antes. Ó, vou dizer uma coisa pra vocês. A maioria dos judeus são unidos. Um judeu ajuda o outro. Eles não ficam se degladiando, se destruindo. Tu vai aqui para o Brasil, o seu vizinho se bobear quer te matar, cara. Se você perder o emprego e o seu vizinho ficar sabendo, ele vai abrir um champanhe para comemorar a sua desgraça. Então, no Brasil, é um comendo o rabo do outro. O Brasil é um país onde as pessoas elas se autodestroem, elas querem ver a caveira do próximo. Aí quando o cara me vai para por exemplo, a questão do Islã também é muito parecido com o judaísmo. Quando você vê uma crença, porque o islamismo ele é bem parecido com o judaísmo nesse âmbito, as pessoas se unem, se ajudam. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Daquilo que eu conheço no âmbito do Islã e no âmbito do judaísmo. Quando uma pessoa está desempregada e essa pessoa ela é islâmica ou ela é judia, a primeira coisa que ela faz, quando ela vai numa mesquita, quando ela vai dentro de um templo dos judeus, essa pessoa fala, ó, tô desempregado, eu gostaria de ajuda. Naquele grupo ali, as pessoas vão procurar uma maneira de ajudar aquela pessoa. Financeiramente com algum tipo de valor e simplesmente tentar, ó, emprego, eu trabalho em tal empresa, me passa o seu currículo. As pessoas vão se ajudar ali. Te faço uma pergunta, você já viu isso acontecendo aí em alguma igreja no Brasil? O cara chega assim e fala assim, tô desempregado, pessoal. Alguém aí pode me ajudar? Não. Não. As pessoas primeiramente pensam no seu próprio umbigo. E as pessoas mais próximas querem o seu mal. Então, é por isso que ocorre essa mudança, essa engrenagem diferente, né? Então, isso acontece no judaísmo, acontece no Islã. Por exemplo, no Brasil, em São Paulo, existe lá um bairro que só tem Islã. As pessoas do Islã só moram naquele bairro. A primeira coisa, eles se unem ali, participam das suas tradições. Ou, no caso do judaísmo também, eles se unem, se fecham. Aí tu pega o cristão, é um batendo no outro, é uma desordem social, é uma inveja, Então isso, aquele cristão que está buscando a sabedoria divina, ele se enoja das religiões, ele se enoja do próximo, assim como eu me enojo. E aí, muitas vezes, essa pessoa, ela acaba migrando da sua... E isso que o cara fala, essa pessoa acaba migrando da sua religião para uma religião abraâmica forte, uma religião judaica cristã. Por quê? Porque simplesmente ele não vivenciou aquilo que Cristo ensinou, a igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? Pô, pega lá a história antiga da igreja primitiva. Tu vê o quê? Os caras se ajudando. Todo mundo junto, se ajudando, sabe? Os caras servindo sopa, as pessoas se ajudando. Hoje em dia não, meu irmão. Hoje em dia o próximo,
A pessoa que é cristã, muitas vezes, se deixar, ela é capaz de fazer o mal a você. Muito mais do que um desconhecido. Então, assim, qual que é a moralidade dessa história? Qual que é o final dessa história que eu acho que é interessante para você poder entender aqui, tá? Deixa eu só focar isso aqui. Qual que é a moralidade da história? Esse cara, ele percebeu que a igreja que tá uma bagunça no cristianismo. Eu não tiro o mérito dele, ele tá certíssimo no que ele tá falando. Mas qual que é a moralidade dessa história? Como é que você corrige esse erro que nós estamos vivenciando? Como que você corrige? Você só vai conseguir corrigir esse erro se você voltar às origens do que era a Bíblia. E o que era a Bíblia? Era a igreja primitiva. Então, quando você pega lá o fundamental das religiões abraâmicas, que assim, a antiga aliança, ela é muito importante para o nosso entendimento atual. Você pega do começo da religião abraâmica e chega a Jesus Cristo, se você estudar verdadeiramente, você vai se tornar um patriarca. O que é um patriarca? Primeira coisa, não havendo simplesmente uma pessoa para congregar, eu vou construir a minha família na base da religião cristã. E vou lutar com unhas e dentes para quê? Para poder fazer com que meus filhos ou filhas se casem com pessoas que têm o mesmo pensamento. E aí, aos poucos, nós vamos moldando até se criar uma comunidade de pessoas que têm esse profundo entendimento. Porque cristão é comunidade. Igreja primitiva é comunidade. É comunidade, é um ajudando o outro. Então, assim, fica a dica para vocês. Longe de mim falar mal de qualquer judeu, conheço muitos judeus. Eu tenho alunos que são judeus, que fazem parte do conteúdo premium. Inclusive, de Islã, esse ano tem 3. E simplesmente são pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, cada um na sua crença. Eu só quero que você que chegou até o final desse vídeo entenda que a religião cristã ela é diferente do judaísmo. Ela é diferente. Nós temos um ponto muito importante chamado Jesus Cristo, que está no meio dessa religião. E aí, esse ponto nos diz que o Messias já veio e aquele que há de vir é o anticristo. A outra religião, o Messias não veio e aquele que há de vir é o Messias. Na nossa religião, o anticristo vai lá para Israel se sentar no trono e vai obrigar a população a colocar a marca da besta e vai obrigar a adoração à imagem. É nossa crença. Então você tem que saber separar, porque se você começar a misturar judaísmo com cristianismo, você nunca vai ver o anticristo. Porque aquele que há de vir vai ser agradável aos seus olhos. Então, para você que não perder a sua salvação, e se você deseja ser cristão, porque se você for outra religião, beleza, a salvação é diferente. Mas se você deseja ser cristão, lembre que lá de Israel é que vai vir o diabo. É lá que vai vir uma coisa ruim. Então, tira esse brilhantismo de Israel da sua cabeça. Né? Tira esse brilhantismo. Para com isso. Os caras estão esperando a construção de terceiro templo. Um ser humano que vai se assentar no templo e vai governar o mundo. Então é isso que é importante. São crenças diferentes. Devem ser respeitadas, mas são crenças diferentes. Por isso que o Padre Pio, uma pessoa muito inteligente, falou isso aqui. Ó. É importante você entender. Por isso que eu digo, se você quer ser cristão, você não dá para ser islã e cristão, não dá para ser judeu e cristão, não dá para ser, por exemplo, espírita e cristão, não dá para ser, por exemplo, do candomblé e cristão. Não dá. Se você quer ser cristão, é somente cristão. Agora, as igrejas no Brasil, infelizmente, são igrejas que estão deturpando, inclusive, até o relato dessa entrevista, são lugares que estão deturpando a palavra. Então, se você quer aprender sobre Cristo, você não vai aprender dentro de um templo, mas sim na sua própria casa, pegando a Bíblia, orando ao Espírito Santo para ter profundo entendimento, e degrau após degrau, estudando aos pouquinhos, você vai tendo conhecimento. E claro, se você, ao longo dessa jornada, desse caminho, encontrar um lugar onde as pessoas praticam a mesma coisa, feliz você estará. Então eu espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês, tá? E novamente, só para a gente poder finalizar, reforço a ideia aqui que eu jamais iria querer divulgar o mal, providenciar o mal,
tenho nada contra religião nenhuma, tá? Só tô explicando os pontos ABC aqui das diferenças das crenças, tá? Para você aí não sair adorando tudo e a todos, tá? E aí você aprender o que de fato é ser cristão, tá bom? E eu agradeço também a oportunidade desse judeu de poder vir a público e falar os defeitos da igreja, cara. Porque só massagear o ego, ninguém aprende nada. A gente tem que aprender o que tá errado também. E muitas vezes um cara que não tem nada a ver com a nossa religião, mas entende o que é o cristianismo, quando o cara olha de fora, ele vê os erros. E é muito importante para a gente poder ter o nosso crescimento pessoal e espiritual, tá bom? Lembrando você, né, você deixar o seu like, isso é extremamente importante para ajudar a divulgar esse projeto. E também, quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição. Vale muito a pena, tá? Fique na paz.